Boa tarde, que a paz do Senhor Jesus reine no coração de cada uma de vocês. Vamos para o último capítulo desse livro, Ansiedade, foi o número 1, né? O primeiro livro do Dr. Augusto Cury que nós lemos sobre ansiedade, e mais para frente nós vamos dar continuidade. Tem o 1, 2, o 3, e hoje é o último capítulo. E depois desse capítulo, uma amada vai contar um testemunho para nós entendermos um pouquinho como que Deus faz. Deus é aquele que permite os momentos difíceis, mas é aquele que dá a mão, dá as mãos e levanta nos momentos difíceis e ergue você, e Ele nos ergue. Então, vamos lá para o capítulo 15, como gerenciar a síndrome do pensamento acelerado. Parte 2. Reciclar as falsas crenças. As falsas crenças são mais poderosas que eventuais pensamentos e emoções angustiantes. Esses últimos podem ser construídos a partir de pequenas plataformas de janelas tensionais, enquanto as falsas crenças são núcleos killer e habitação do eu, e, portanto, geram verdadeiras masmorras. Exemplo de falsas crenças: sentimento de incapacidade, complexo de inferioridade, timidez, conformismo, necessidade neurótica de ser perfeito, de ser perfeita, autocobrança, pensamento convicto de que está programado para ser deprimido, ter fobia social, dependência, ansiedade. Isso é uma falsa crença. Muitas vezes, você ouviu muito sobre que você é incapaz. Um exemplo. Você ouviu muito que você é incapaz. Na escola, às vezes, você tinha alguma dificuldade de aprendizado, aí ouviu muito que é incapaz. Aí você cresceu acreditando nisso. Ah, eu sou incapaz, eu não dou conta. E assim, inferioridade, timidez. Às vezes você cresceu ouvindo, ah, essa menina é muito tímida. Essa menina não conversa com ninguém, não. Ela é muito tímida. Aí pega isso como verdade. É uma falsa crença. Até mesmo, olha, está programado para ser deprimido. A pessoa acredita nisso. Ah, eu nasci assim, síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Acredita nisso, é uma falsa crença. Há pessoas complacentes com os outros, mas implacáveis consigo mesmas. Vivem se punindo, pois têm a necessidade ansiosa de ser a melhor profissional, a melhor amiga, a melhor mãe ou melhor pai. Há outras que acreditam que serão tímidas a vida toda, que terão dificuldade de falar em público e debater ideias. Há as que pensam que estão condenadas a ser depressivas ou conviver com sua claustrofobia para sempre. É complicado ter essa crença, né? A pessoa acreditar nisso. Não poucas dessas pessoas são seres humanos maravilhosos. São pessoas inteligentes, generosas, mas não para si. Vivem em calabouços que muitas vezes foram criadas por elas mesmas. Elas criaram isso. O pensamento, como estudamos, por ser virtual, faz da verdade um fim inatingível. Porém, as falsas crenças têm o poder de transformar a irrealidade em verdade absoluta. A pessoa acaba acreditando nisso. Falsa crença, ela ouviu tanto isso que ela tornou isso como uma verdade na vida dela. Uma verdade absoluta, criando prisões psíquicas para o eu, que podem perdurar por toda a existência. Por produzirem cárceres psíquicos, tais crenças irrigam a síndrome do pensamento acelerado. O eu autossabotador dessas pessoas está sempre construindo armadilhas para que elas vivam como miseráveis, ainda que sejam admiradas socialmente. Aplicar a técnica DCD diariamente sobre as falsas crenças é vital para reeditar os núcleos doentios de habitação do eu. Outra técnica poderosa é a mesa redonda do eu. Nessa técnica, o eu reúne-se todo dia no silêncio da nossa mente com as nossas falsas crenças e nessa reunião estabelece um autodiálogo contundente, ou melhor,
uma conversa franca, sincera, honesta, um debate com as mentiras, conceitos distorcidos e paradigmas infundados das falsas crenças. A técnica do DCD é feita nos focos de tensão, quando as emoções e os pensamentos perturbadores produzidos pelas falsas crenças já estão em cena. Ou seja, né, no momento de tensão, que vem aqueles pensamentos perturbadores, aí é necessário usar a técnica DCD. Já a técnica da mesa redonda do eu é realizada fora do foco de tensão, quando o monstro está hibernando, ou seja, quando o núcleo killer não está aberto. A técnica DCD redita as janelas killer e a técnica da mesa redonda do eu constrói janelas light paralelas ao redor do núcleo traumático. E é isso que nós queremos construir, janelas lights, né? Essas duas técnicas são poderosas para quem quer sair da plateia, entrar no palco da própria mente e exercer os papéis solenes e de gerenciar pensamentos, proteger a emoção e filtrar estímulos estressantes. Vamos lá, quero ver aqui, ó, quem entendeu a diferença quando usar DCD ou quando usar a mesa redonda do eu? Alguém quer falar a diferença? Quando usar uma técnica, a técnica DCD, ou quando usar a técnica mesa redonda do eu? Alguém quer falar Diene, essa diferença? deu uma travada, viu, Diene? Deu, Deu. Não sei se é mas só no caso. agora tá normal? Ou tá travando Agora ainda? tá. Tem hora que trava de quem volta. Mas deu para ouvir perfeito? Aí agora travou. Ixi, aqui tá normal, ué. Pra mim tá normal também. Ah, então tá bom. Deve ser que tá travando para Kézia. Se travar, vocês me avisam. Então, ó, a técnica DCD usa no momento de tensão, né? Na hora que você tá tensa ali, que vem os pensamentos perturbadores, você vai usar essa técnica DCD. Vai duvidar, vai criticar desses pensamentos e determinar. Agora, a mesa redonda do eu é na hora que você está tranquila, aí você vai o quê? Sentar com você mesma na mesa redonda e você vai conversar consigo mesma sobre para ter as novas janelas light abertas, né? Para construir novas janelas lights. Por isso que é importante para nós sermos autoras da nossa própria vida, para nós protegermos a nossa emoção. Então, a mesa redonda do eu, você vai no momento tranquilo e vai combater essas falsas crenças. O que eu acredito? Qual crença que está me dominando? Mas no momento tranquilo, tá bom? 6. Não ser uma máquina de trabalhar, o mais eficiente no leito de um hospital. A sexta ferramenta para aliviar a síndrome do pensamento acelerado vai ao encontro das pessoas mais realizadas profissionalmente. Como comentei, os melhores profissionais não param nunca, são viciadas em trabalho, em realizar atividades, em construir, em inventar. Ser empreendedor é vital para ser um construtor de projetos, mas ser empreendedor em excesso é a melhor forma de destruir a própria saúde emocional. Aí tem o excesso, tá vendo? Parece que esses profissionais desejam, embora não conscientemente, ser os mais ricos do cemitério. Sabem claramente que são mortais, mas vivem como se fossem eternos, como se fossem viver milhares de anos. Não há dúvida de que, em alguns momentos dessa história profissional, temos que nos sacrificar, aproveitar as oportunidades, trabalhar muito, inclusive em feriados e finais de semana. No entanto, esse sacrifício tem de ser temporário e durar meses ou, no máximo, alguns anos. Ninguém é inatingível. Alguns trabalham excessivamente durante décadas, mas não para ter lucro, e sim para suprir as necessidades dos outros e enriquecer seu sentido existencial. Há religiosos e filantropos que se doam muito para os desvalidos, o que é nobre. Mas, ainda que sejam felizes em ajudar os outros, o preço é alto. O altruísmo não administrado é desgastante. Não é possível doar-se
excessivamente e ter um cérebro intacto. Doar, gente, é maravilhoso. Jesus já ensinou, né? Que nós devemos servir, sim. Jesus Cristo, ele falou, sejam meus imitadores, sou manso e humilde de coração, e eu não vim para ser servido, e sim para servir. Devemos fazer como o Senhor Jesus. Mas aí que está o problema. Só doar e não cuidar da saúde emocional, aí é desgastante. O cérebro vai ter um impacto. Vai causar danos em você, se usar só para doar. Tem que doar, sim, com amor, com prazer, a sua recompensa vai vir de Deus, saiba disso, mas o autocuidado é necessário, porque senão doa, e depois adoece. E não é isso que nós queremos. Queremos doar e também queremos ter esse autocuidado. Mesmo uma mente brilhante como a do mestre dos mestres, sofreu há 2 milênios de um desgaste emocional sem precedentes da sua última noite. Uma análise psicológica e não teológica dos seus comportamentos demonstra que ele antecipou o drama que teria no dia seguinte. Preparou-se para suportar o insuportável e, por fim, hiperacelerou seus pensamentos e teve hematidrose, suor sanguinolento. O Senhor Jesus sofreu, né? Teve suor, gotas de sangue. Um sintoma raro produzido por um estresse violentíssimo. Quase infartou antes de morrer sobre o madeiro, ante a sentença romana. Mas não se curvou à ansiedade. Protegeu sua emoção, gerenciou seus pensamentos e fez poesia no caos. Centenas de milhões de pessoas que o valorizam nas mais diversas religiões muito provavelmente não estudaram os mecanismos mentais que ele utilizou nos focos de intenção. Não poucas vivem na lama da ansiedade. A utilização desses mecanismos explica seu fenomenal capacidade de lucidez para resgatar seu aluno mais culto no exato momento em que este o traía. Ele teve a coragem de chamar Judas de amigo e fazer-lhe uma pergunta, o que, como vimos, é o príncipe da sabedoria na filosofia. Amigo, para que vieste? Isso indica que ele tinha medo não de ser traído, mas de perder um amigo. Que mestre era esse que investia tudo o que tinha em quem o decepcionava? Infelizmente, Judas entrou na janela killer duplo P, que lhe gerou intensa culpa, fechou-lhe o circuito da memória e sequestrou seu eu no único lugar em que jamais deveria vender sua liberdade. Judas tinha vocação social, queria ajudar os outros, mas quando precisou se proteger, falhou, foi o carrasco de si mesmo. Muitos cientistas passam a vida pesquisando, dia e noite, para produzir conhecimentos, incluindo vacinas, e aliviar o sofrimento dos outros. Possuem uma motivação incontrolável para contribuir com a humanidade. No entanto, não gerenciam o seu estresse nem se protegem. Fecham-se o seu mundo e não poucos adoecem. Com muita humildade, para produzir o FREMD, um programa mundial gratuito lançado nos Estados Unidos para mestrados, doutorandos e líderes de mais de 30 países, o que contém 12 ferramentas para construir e para desenvolver uma mente livre e de uma emoção saudável. Tive que trabalhar em muitos finais de semana e abrir mão de horas de descanso, inclusive durante as festas de finais de ano. Mas estava consciente de que era algo temporário e por uma causa boa. Há muitas classes fundamentais de profissionais voltados para a sustentabilidade do funcionamento da sociedade, que têm uma sobrecarga de trabalho inumana. Entre elas, gostaria de ressaltar 2. As dos juízes magistrados e a dos promotores de justiça. É surpreendente que os governos federal e estaduais do país não atendem para a qualidade de vida desses diletos profissionais. Os juízes parecem enxugar gelo sob o sol do meio-dia numa sociedade conflituosa, que, vitimada pelo simples pensamento acelerado e pelas armadilhas da mente, tem pouca habilidade para proteger sua emoção e resolver conflitos pacificamente, optando por instrumentos jurídicos processuais. São mais de 100 milhões de processos no Brasil para um número expressivo de menos de 20 mil juízes. Incontáveis magistrados, justamente por serem altruístas, destroem sua saúde física e emocional trabalhando à noite, sacrificando suas famílias, seus finais de semana e até seus feriados.
Muitos deles, além disso, sofrem com ameaças externas, mas o primeiro e pior inimigo é mesmo o que vem de dentro, decorrente ao esmagamento da qualidade de vida pela sobrecarga do trabalho intelectual exercido. A síndrome do pensamento acelerado nos leva a ter fadiga ao acordar, cefaleia, dores musculares, ansiedade, sofrimento por antecipação, transtorno do sono, déficit da memória. Como teremos uma sociedade justa e fraterna se somos injustos exatamente com aqueles que se encarregam de fazer justiça? É necessário dar atenção a todos os profissionais do sistema judiciário. Preocupar-se com o bem-estar dos outros é uma boa forma de minimizar os fantasmas que criamos. É um privilégio e uma obrigação nos doar socialmente, já que o essencial para a sobrevivência é gratuito. O ar, o pulsar do coração, o ciclo da glicose de mais de 3 trilhões de células que constituem o corpo. Todavia, quem se preocupa com a dor dos outros tem de gerenciar seus pensamentos com maior eficiência, pois o altruísmo, como disse, sempre cobrará um passo psicossomático alto. E um dos mecanismos que mais podem aliviar a síndrome do pensamento acelerado e nos proteger é a diminuição ao máximo da expectativa do retorno. Ninguém pode nos frustrar mais do que as pessoas a quem nós doamos. Ninguém pode nos frustrar mais do que as pessoas a quem nos doamos. Por quê? Porque a pessoa doa e às vezes fica na expectativa do retorno. Aí é que tá. Se você doa, doe com amor. Faça por você o que você queria que os outros fizessem por você, né? Que está escrito em Mateus 7,12. Tratar o próximo como quer ser tratado, faça com o outro que você gostaria que fizesse com você. Mas não espere nada em troca. Senão você vai ficar frustrada. Não espere a recompensa, sabe de quem? De Deus. Espere a recompensa de Deus, porque senão vai frustrar. E as pessoas que mais que podem nos frustrar é aquelas que é quem mais nós doamos. Se eu não dou nada para uma pessoa, o que eu posso esperar dela? Nada. Mas aí se eu estou doando para alguém, aí eu vou criar essa expectativa, aí eu posso me frustrar. Então, vamos tomar esse cuidado. Sobre o ângulo estritamente profissional, o problema é que as pessoas muito eficientes e responsáveis são irresponsáveis com sua saúde emocional. Não desligam nunca, não se deleitam com seu êxito. Quanto maior for seu êxito financeiro, mais elas querem trabalhar. Quando alcançam o pódio, sua alegria dura pouco, pois logo mergulham em outra janela, em outra jornada. Se as colocarmos numa varanda para contemplar o belo por 1 ou 2 horas, sentem tédio. Não conseguem desacelerar. Isso é incrível, nós devemos aprender isso. Nós devemos aprender, sentar e contemplar o belo, vamos desacelerar, vamos desligar. É isso que nós precisamos. Porque o ser humano, nós somos muito... Oh, Deus é maravilhoso, porque Deus nos criou de um jeito que a gente acostuma fácil com as coisas. Nós acostumamos. Glória a Deus por isso. Né? Às vezes você muda de um lugar, aí nos primeiros meses é difícil, mas depois você acostuma com aquele lugar. Às vezes troca de escola, no primeiro mês é difícil, depois você acostuma. Isso Deus colocou em nós. Só que quando a pessoa quer alcançar algo, ela alcança. Aí rapidinho ela acostuma com aquilo. Aí o problema é esse, que ela sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. Aí, vai sempre o quê? Tem que trabalhar sempre mais. Tem que trabalhar sempre mais. Quer alcançar mais. Aí vem o quê? A jornada, né? O excesso de trabalho, o excesso de pensamento. E nunca está satisfeito com o que tem. Foi o que eu falei, né? Sobre satisfação. Quem é insatisfeito não consegue enxergar o que já tem. Quem não é grato, né? Pessoa que é grata, ela enxerga o que tem. A satisfação faz isso, faz a gente contemplar o que nós já temos, faz nós vivermos o momento presente. Querer as coisas, podemos querer, podemos planejar, mas sem esse excesso, sem esse sofrimento, mas contemplar aquilo que nós já temos. Então, eu escrevo essas últimas palavras desse livro na República Tcheca, país em que sou publicado. Em Praga, a riqueza cultural e arquitetônica é impressionante. Mas reparo que japoneses, chineses, alemães, americanos com perfil de executivos estão tensos,
Têm um andar apressado, não se acalmam, querem visitar o máximo de lugares, tirar rápidas fotografias, mas não param para observar atenta e demoradamente a história, as lágrimas, os pesadelos e os sonhos por detrás dos monumentos. Muitos parecem não estar de férias, mas consumindo produtos turísticos. Terminam-nas mais cansados do que quando as iniciaram. Férias, para serem férias para valer, devem limpar a mente, tranquilizar a emoção, ter doses elevadas de prazer, sono, reposição de energia e descanso. Isso que é verdadeira férias. Então, para as suas férias, para as nossas férias valerem a pena, devemos limpar a nossa mente, tranquilizar nossa emoção, ter doses elevadas de prazer. Gente, para ter prazer não precisa de muita coisa. Não precisa. Não precisa de muita coisa, é pouca coisa para sentirmos prazer. Sono, reposição de energia e descanso. E o sétimo, não ser uma máquina de informações. Na atualidade, qualquer computador, por mais lento que seja, tem capacidade de armazenar e resgatar mais informações que os cérebros mais geniais. Mas não é a quantidade de dados que dá relevância da criatividade e da eficiência intelectual. Minha teoria não contempla apenas a formação do eu, mas também o processo de formação de mentes brilhantes. Estou convicto de que a ousadia, a autocrítica, a resiliência, a autoconfiança, a autoestima, a imaginação, o raciocínio multifocal, o raciocínio esquemático e a capacidade de abrir o máximo de janelas nos focos de tensão são mais importantes para a produção de novas soluções, de inovação, de respostas brilhantes do que uma supermemória saturada de dados. Computadores se formam com um excelente programa de um super banco de dados. Pensadores se formam com um bom banco de dados e com doses elevadas das funções mais complexas da inteligência. Quem não seleciona livros, textos, técnicas, cursos, artigos, tem duas grandes possibilidades: expandir a síndrome do pensamento acelerado e bloquear sua criatividade. Lembre-se de que Einstein, Freud e tantos outros produtores de conhecimento tinham menos dados em sua memória do que a maioria de seus discípulos das gerações seguintes. Então, como foram tão longe? Eles reciclaram suas falsas crenças e seu sentimento de incapacidade. Fizeram a técnica DCD intuitivamente. Eram perguntadores críticos determinados e, além disso, foram destemidos, intuitivos, imaginativos, mentalmente livres. Claro que falharam muito, tiveram noites de insônia, foram zombados, excluídos, desacreditados, mas quem vence sem crise e acidentes, vence sem glória. Para ter glória, né, para vencer, precisa das crises, sim. Não ser um traidor da qualidade de vida. A oitava e última técnica para aliviar a síndrome do pensamento acelerado está ligada a um erro dramático. Antes de discorrer sobre ele, permita-me perguntar: você já foi traída de alguma forma? Não poucos de nós já foram traídos. Só os amigos nos traem. Os inimigos nos decepcionam. Só as pessoas a quem nos doamos muito podem nos ferir tanto. E você, já traiu? Talvez fiquemos inibidos em responder. Mas, sinceramente, todos nós já traímos. E o que é pior, traímos aquilo que é mais relevante para ter uma mente livre e uma saúde e uma emoção saudável. Traímos nosso sono, nossos finais de semana, nossas férias, nosso relaxamento. Traímos o tempo precioso que poderíamos gastar conosco, fazendo uma higiene mental, reciclando nossas falsas verdades, nutrindo-nos com prazer de viver. Somos todos traidores. A nossa traição não para por aí. Traímos o diálogo com as pessoas que são mais caras. Traímos o tempo com nossos filhos, amigos, cônjuges ou parceiro. O diálogo entre duas pessoas é a melhor forma de transferir o mais notável legado, as novas experiências. E a transferência desse legado é fundamental não apenas para aliviar a síndrome do pensamento acelerado, mas também para alicerçar as relações e dar sabor à existência.
Apesar de ter tratado muitos pacientes e conhecer muita gente, não perdi o prazer de dialogar. Cada ser humano, independentemente de seu status social e cultura e do quão fragmentado seja emocionalmente, é um mundo a ser descoberto, um universo a ser explorado. Acho estranho as pessoas, quando estão no elevador, não olharem para a face uma das outras, e sim para os números dos andares. Todos temos necessidade de dialogar, porém nos escondemos com facilidade, porque sou crítico ao culto à celebridade. Raramente dou entrevistas no Brasil, embora o faça em outros países. Tenho milhões de leitores, mas as pessoas dificilmente conhecem meu semblante. Certa vez aconteceu algo inusitado. Sempre que estou num avião, procuro conhecer quem está do meu lado. É uma oportunidade de dialogar, de conhecer mais um incrível ser humano. Queria estar no avião com ele. Sentei-me ao lado de um homem de uns 35 anos. Ele estava impaciente, tenso, movimentava as pernas, os dedos sobre a perna. Provavelmente queria que o avião voasse à velocidade da luz. Logo indaguei, tudo bem? Ele não queria conversa. Impostou a voz e falou sacamente, tudo. Perguntei então, o que você faz? Ele usou um tom mais seco e curto, executivo. Executivo do quê? Pensei eu. Do tráfico de drogas, do setor de alimentos, de roupas? Mas o sujeito não queria, em hipótese alguma, ser importunado por um estranho. E para me silenciar, sacou um livro da mala, o título, O Vendedor de Sonhos. Olhei para sua face e lhe disse, eu conheço o autor desse livro, e em breve ele será vertido para cinema. O homem achou que eu estava zombando dele, duvidando das minhas palavras, afirmou laconicamente, ele mora no exterior. Em seguida, pedi que abrisse a página tal e disse que estava escrito isso e aquilo. Desconfiado, ele foi verificar e ficou impressionado com o fato de eu conhecer o texto. Franziu a testa e, com a voz autoritária, questionou-me, como você sabe disso? Então, me apresentei como autor do livro. O sujeito continuou achando que estava debochando dele. Levantou mais a voz e me inquiriu. Mostre seu passaporte. Estávamos fazendo uma viagem doméstica. Eu não carregava meu passaporte, nem estava disposto a lhe provar nada. Afirmei. Desculpe a brincadeira, não sou autor. Eis que, nesse momento, apareceu a comissária de bordo, que me conhecia, e disse, Doutor Cury, estou lendo um dos seus livros. Quando o executivo se convenceu de que eu era o autor, subitamente me deu um abraço, sacou seu celular e disse, vamos para o Facebook. Precisava de tudo isso? E eu só queria dialogar com o ser humano, de ser humano para ser humano. Mas, infelizmente, como disse, nós estamos morrendo mais cedo emocionalmente. Embora vivamos mais tempo biologicamente, não sabemos ser gestores da nossa emoção, dilatar o tempo, dialogar, falar de nós mesmos, gastar tempo com aquilo que o dinheiro não pode comprar. Espero que você tenha sucesso nessa fascinante jornada. Olha que incrível! Nós não podemos ser assim, né? Vamos conversar, vamos dialogar. Não porque uma pessoa tem título. Jamais. Porque cada ser humano é única. Cada uma é única. Então, nós podemos gastar tempo com as pessoas que nós amamos. Podemos gastar tempo com as pessoas que estão ao nosso redor. Não vamos esperar alguém famoso. Não. Pessoas que estão conosco no dia a dia. Saldar nossas dívidas e corrigir rotas. Devemos nos lembrar de que uma das mais graves consequências da síndrome do pensamento acelerado é a morte precoce do tempo emocional. Uma das maiores graves consequências é a morte precoce do tempo emocional. Vivemos tão agitadas e atarefadas ao longo da jornada existencial que, quando paramos para pensar sobre a vida, levamos um susto. Parece que, como afirmei, dormimos e não vimos o tempo passar. Perdemos o melhor de nós, dos nossos filhos, amigos, cônjuges, chafurdando na lama das preocupações, entrincheirados em nossas batalhas mentais. A consequência é que não poucos seres humanos notáveis estão à beira da falência física e emocional.
Quem não é fiel à sua qualidade de vida tem uma dívida impagável consigo mesmo. Qual é o fenômeno, qual é o tamanho da sua dívida com a sua qualidade de vida? Só ao mapear sua mente de maneira transparente e honesta, você saberá. É isso. Sente na mesa redonda do eu. No momento de tranquilidade, começa a mapear sua mente. No que você tem acreditado? Quais crenças você tem acreditado que tem te paralisado? Então, mapeia a sua vida. E para gerenciar a ansiedade produzida pelo mal do século, a síndrome do pensamento acelerado, é saldar nossas dívidas. Devemos usar essas técnicas diariamente, ter coragem para velejar para dentro de nós mesmos, reconhecer nossas fragilidades, admitir nossas loucuras, corrigir rotas e nos educar para sermos autores da nossa própria história. É, acima de tudo, ter um caso de amor com a vida. E ninguém pode fazer essa tarefa por você. Nem seus filhos, nem seu parceiro, eu. Ninguém pode fazer por você. Amigos, neurologistas, psiquiatras, psicólogos ou livros. Só você mesma. Então você pode mergulhar dentro de si. Não traia o que você tem de melhor. Não traia o que você tem de melhor. Viva uma história, um caso de amor consigo mesma. Fim. Ou o começo. O começo de uma nova jornada, um começo de nós vivermos a nossa vida diferente, de olhar para dentro de nós, de determinar, primeiro, de criticar, de duvidar dos pensamentos que têm nos paralisado e determinar. Contemple o belo. Tire, se você não pode 2 horas, hoje em dia é difícil tirarmos 2 horas, tire 10 minutos. Para a solitude, para olhar para o céu, olhar pela janela. Faça isso por você. Ninguém pode fazer por você. Ninguém. É você mesma. Para ter o quê? Uma saúde mental boa. É nós devemos cuidar de nós. Então, finalizamos esse livro para a glória de Deus. Depois eu vou ver se eu escrevo os temas, né? Até o 8 e mando lá no grupo. E não esqueça de usar essas técnicas, as duas. Momento de tensão, técnica DCD. No momento que você estiver tranquila, sente na mesa redonda do eu. Dialoga também com as pessoas. Tenha tempo de prazer, de conversar com alguém. É necessidade do ser humano. Sabe qual que é a necessidade do ser humano? Ser amado e ser aceito. O ser humano tem essa necessidade de ser amado e ser aceita. Só que você entenda, você já é amada por Deus, você é aceita por Ele, mas também nós precisamos o quê? Fazer assim, ó, eu e Deus, e eu e o ser humano, e as pessoas. Então nós podemos dialogar, conversar, ter tempo para ajudar umas às outras e nos ajudar. Patrícia, tá tudo bem? Tudo tranquila por aí? Gente, a Patrícia, ela passou por um momento, ela vai contar o seu testemunho aqui, rapidinho para vocês. Tá tudo bem o horário para vocês? Para finalizarmos? Tá? Então vai, Patrícia. Pode ficar à vontade. Tá dando direitinho? Tá, pode ficar à vontade. Paz Senhor, meninas, boa tarde, lindas. Tá todo mundo bem, graças a Deus, né? E tá dando para ouvir direitinho, né? Porque aqui a internet tá ruim, mas eu vou falar aqui, Jenny. Se você falar que não tiver dando, você me fala. Pode falar, né? Pode ir. Então tá. Eu escrevi, porque quando a gente vai dar testemunho, ainda mais que tem horário, a gente vai falando, né? Porque testemunho é sempre bom, né? A gente custa começar, mas terminar a gente não quer. E é o meu caso, mas eu escrevi porque eu sei que a gente tem horário, tá? Ó, para falar de depressão, eu sou a própria pessoa para falar. Desesperos tomaram conta da minha vida. Não tinha mais identidade. Não era eu. Decepções eu tive, porque eu confiei no homem. Acordei um dia muito diferente. Tudo cinza, sem barulho. Não ouvi o barulho dos passarinhos, sem barulho de carros, o mesmo que uma cadeia fechada e escura, sem amor, sem o som de nada. Pedia, implorava pela minha morte. Acordava ainda, eu dizia assim, por que eu estou aqui até hoje? Eu vomitava o dia todo, eu sentia muita dor no estômago, chorava o dia inteiro. Tudo nublado e um dia de sol. Até que um dia
e recebi um convite de ir no culto da minha cunhada Lucimara. E eu falei, não tinha nada a perder, eu vou, porque a Lucimara realmente já teve uma mudança muito grande na vida dela. E eu conheci quando ela antes, e eu conheci ela agora. Eu falei, nossa, ela mudou, né? Vou tentar esse aí, a última coisa que eu vou fazer da minha vida, eu vou tentar. Então, não foi fácil, não. Mas aos poucos eu senti uma diferença, e os dias foram começando a ter cor. As músicas começaram a ter sons. Os passarinhos começaram a cantar. E eu comecei a sentir a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, agora eu voltei a ser a Patrícia. Agora eu chorava muito, 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 muito. Mas de alegria. Realmente, eu vi o Pai. Comecei a sentir amor. O Pai cura, Ele liberta, Ele salva e Ele renova as nossas forças. Ele me levantou, Ele levanta o caído. E mais, nos ensina a ser luz na vida das pessoas. Eu casei, e no dia do meu batismo, meu marido se reconciliou com Cristo, e daqui para frente estamos firmes com Cristo. E hoje, além de tudo, eu sou uma das professoras das crianças, da salinha com muito carinho e orgulho, e grata por tudo. Deus fez uma mudança na minha vida. Ainda fiz um curso de cuidadora de idoso, me formei e hoje já trabalho no ramo e amo o que eu faço, sou grata por tudo. Hoje eu sou a Patrícia Marques, esposa do Fábio Oliveira e filha do nosso Senhor Jesus Cristo. Prontinho. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos que transforma, né, Patrícia? Você é prova viva. O mundo estava sem cor, os pássaros não cantavam. E o que você desejou, Patrícia? A morte. A morte. Patrícia desejou a morte. Mas depois que ela viu a transformação na vida, olha como que é importante a pessoa, quando ela muda e ela convida alguém olha, nossa, essa daí teve uma transformação na vida dela. Ela viu isso na vida da Lucimara. E ela falou assim, se a Lucimara teve essa mudança, eu também vou ter mudança. Deus também pode me mudar. E é isso, a necessidade do ser humano, de ser aceita, de ser amada. Hoje a Patrícia entende que essa necessidade dela está sendo suprida, porque Deus a ama e Deus a aceita. E através disso, Deus, enviou o marido, né? Os filhos dela, vê ela com outros olhos hoje, as filhas. Por quê? Porque é isso que Deus faz na nossa vida. É isso que Deus faz. Mais alguma coisa deseja falar, Patrícia? Abre seu microfone. Abre o microfone, Patrícia. Está fechado. Vai, clica aí no microfone. Aí, abriu. Deu certo? Pois é, eu queria falar, mas eu não falei porque eu fiquei sem graça. Mas eu vou falar porque aqui nós somos mulheres. Então, tem 10 anos que eu sou casada. Meu marido ele é muito bom para mim, mas ele não é muito de palavras, não, que ele fala que amor é com atitude. Só que a mulher, ela precisa de ouvir. Aí eu acho que em 10 anos, eu acho que eu ouvi só 2. Aí ontem eu mandei para ele e para minhas filhas, que está na Madrid, que está na Itália e que está no Eldorado. Aí todas amaram, falaram, mãe, o que está acontecendo? Não, é felicidade. O meu marido, ele mandou para mim, eu também te amo. E assim... Ele mandou também, eu te amo também, Patrícia. Eu falei, nossa! Eu fiquei assim, meu Deus. É isso, agora acabou. Glória a Deus. Às vezes falta essa iniciativa, tá vendo, Patrícia? Nós mulheres, temos essa necessidade de ouvir, sim, mas às vezes, quando a gente toma uma iniciativa, aí a luz acende no outro lá. Opa, eu também amo essa mulher, então por que não falar? Eu também te amo. E é isso, quando a gente cumpre até mesmo um desafio, quando a gente usa a nossa boca para falar com as pessoas que nós amamos, automaticamente, gente, o amor constrange, né? O amor de Cristo nos constrange e automaticamente também com as pessoas que estão ao nosso lado. Então, vamos continuar, não fique só nesse desafio de ontem para hoje, não. Continue todos os dias que você puder,
fale sim, mas olha, fale porque você aprendeu, você é assim. E se ele retribuir, ótimo. Se ele, por enquanto, não retribuir, um tempo, como diz, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Com um tempo vai vir. Mas não vamos desistir, tá? E olha, Deus, ele nos amou primeiro. Deus, ele é tão maravilhoso que nos amou primeiro. Ele enviou Jesus para nos salvar e ele nos aceita. Ele aceita você, mulher. Quando a dúvida vir, o pensamento vier que ninguém me ama, ninguém importa comigo, opa, critica esse pensamento. Duvida desse pensamento? Não, Deus me ama. Deus, ele se entregou e mandou o seu filho para morrer por mim. E tem pessoas que me amam, sim, tem pessoas que importam comigo, mas infelizmente muitas pessoas andam ocupadas e nem perguntam às vezes como a gente está. Mas tem pessoas que importam com você. Saiba, mulher, você é amada. Saiba, mulher, você tem um Deus também que te ama. E tem muitas mulheres aqui, olha, que ama você, que tem orado por você. Aqui somos um grupo de mulheres que intercedemos uma pelas outras. Por quê? Porque nós amamos vocês, tá bom? Jesus abençoe. Finalizamos mais um livro para a glória de Deus. Fico muito feliz. Podemos celebrar sim,